Olá, como vocês estão? Espero que bem. E bom, como vocês viram no título, esse vídeo se trata sobre creepypastas. Mas adiantando aqui, eu os aviso que este vídeo é uma mesclagem feita por mim, entre todos os vídeos sobre creepypastas que eu já fiz em 2025. Então, para quem não me conhece, eu recomendo que vejam. Se quiserem assistir separado, clica aí embaixo que no meu canal está todas as creepypastas que eu já falei aqui. Agora, voltando ao assunto, sabemos muito bem que creepypastas são lendas urbanas da internet, fotos, vídeos e filmagens perdidas que acabam se tornando uma lenda urbana daqui, além das entidades também, que como sabemos, se tornaram uma lenda muito conhecida na internet. Então olá a todos, e para quem não me conhece, eu sou Daisuke, sejam bem-vindos ao meu canal, e vocês que estão aí, eu quero que peguem um lanche e aproveitem. Agora sem mais nenhuma enrolação, bora pro vídeo. O Homem na Janela, mais conhecido como The Man in the Window, é uma creepypasta pouco conhecida onde uma criatura ou coisa, digamos assim, observa a pessoa pela janela. O que deixa tudo mais estranho é que essa entidade apenas observa você, sem fazer nada, causando desconforto onde está. A história desse ser é simples, mas te agarra. Noite após noite, alguém viu uma silhueta escura na janela do quarto. Não é um monstro gritante, não há sangue ou violência explícita, é só ele, uma forma escura e indefinida, que te deixa com frio na espinha sem precisar de gritos ou sustos baratos. A cada noite, a incerteza te corrói, a paranoia te consome. Você se pergunta, quem é? O que ele quer? E a resposta, ou melhor, a ausência dela, é o que te deixa realmente apavorado. É como se a própria incerteza fosse a criatura. A falta de detalhes, a ambiguidade da figura, te permite preencher as lacunas com seus próprios medos e suas próprias inseguranças. Isso aqui, pessoal, não é uma história de monstros, mas de paranoia pura. É a sensação de vulnerabilidade, de estar exposto a algo desconhecido e incontrolável. E o pior, não há um final feliz. Não há uma explicação. Só a imagem persistente daquela silhueta na janela, te observando, te deixando com a certeza de que algo está errado, profundamente errado, e você não sabe o que fazer a respeito. Já ficou com medo das tempestades violentas que começavam ao entardecer? Bom, neste vídeo eu lhes apresento Borrasca, onde não só a tempestade te deixa com aquele medo e angústia, mas também Borrasca traz consigo uma entidade que costuma aparecer em certas formas. A lenda de Borrasca é uma creepypasta brasileira que gira em torno de uma entidade sobrenatural associada a tempestades. A narrativa descreve Borrasca como uma presença sinistra que se manifesta durante tempestades fortes, geralmente acompanhada por ventos bem furiosos e chuvas torrenciais. Sua forma é indefinida, variando de relatos, mas frequentemente associada a sombras, silhuetas distorcidas ou sussurros ameaçadores. A lenda se espalha através de relatos de pessoas que testemunharam eventos inexplicáveis durante tempestades, como objetos sendo movidos, vozes sussurrando nomes ou uma sensação opressiva de medo e mal-estar. A lenda é uma daquelas que te deixa com a pele arrepiada, contada de boca em boca, agora pela internet. Ninguém sabe exatamente como Borrasca é, mas todo mundo sabe que ela aparece quando o vento fica louco e a chuva cai sem parar. Uns dizem que ela é uma sombra, outros que são só sussurros no meio do temporal, mas todos concordam. Tem algo muito estranho acontecendo. A lenda de Borrasca é uma creepypasta brasileira que personifica o medo das tempestades. Sem uma forma definida, ela se manifesta durante tempestades violentas, causando eventos inexplicáveis e uma sensação de mal-estar profundo. A ambiguidade de sua forma e a associação com fenômenos naturais amplificam o terror, explorando a vulnerabilidade humana diante da força da natureza. É uma história que se alimenta do medo do desconhecido, criando uma atmosfera de suspense e paranoia. Sua simplicidade e foco na atmosfera contribuem para sua eficácia em invocar medo e inquietação.
Minecraft: The Story of Miss Children é uma creepypasta que utiliza o familiar mundo de Minecraft para criar uma atmosfera de suspense e terror psicológico, focando no desaparecimento de crianças. Ao contrário de muitas creepypastas que se concentram em entidades sobrenaturais visíveis, esta história se apoia na sugestão e na ambiguidade para gerar medo. A narrativa geralmente começa com um jogador encontrando o mundo de Minecraft aparentemente normal, mas com detalhes perturbadores sutis. À medida que o jogador explora, ele descobre evidências que sugerem o desaparecimento de crianças, como brinquedos abandonados, desenhos perturbadores e mensagens crípticas. A atmosfera é construída através de detalhes ambientais, criando uma sensação crescente de apreensão e mal-estar. A história raramente mostra violência explícita, mas a sugestão de eventos horríveis e a falta de respostas claras. Isso cria uma experiência profundamente perturbadora. A eficácia da creepypasta reside na sua capacidade de explorar o medo do desconhecido e a vulnerabilidade das crianças. O uso no mundo de Minecraft é familiar para muitos jogadores. Cria um contraste desconcertante entre a familiaridade do ambiente e a natureza perturbadora dos eventos que nele ocorrem, intensificando a sensação de mistério e incerteza. A história deixa muitas perguntas sem resposta e permitindo que cada leitor crie sua própria interpretação dos eventos. Ted the Caver, um mergulho nas entranhas do medo. Ted the Caver é uma das creepypastas mais icônicas e perturbadoras da internet, nascidas das entranhas obscuras da web. A história narra a experiência aterrorizante de um espeleólogo amador chamado Ted. I think it's on. That should be on. All right. Cool. Hi, I'm Ted. Que se aventura em uma caverna recém-descoberta. O que começa como uma jornada de exploração e aventura, rapidamente se transforma em um pesadelo claustrofóbico e psicológico, marcado por eventos inexplicáveis e um crescente senso de pavor. A narrativa é apresentada através de posts em um blog, onde Ted compartilha suas descobertas. Cada entrada é acompanhada por fotos e vídeos, dando uma sensação de realismo à história. A princípio, o tom é otimista e curioso, com Ted descrevendo o fascínio da caverna e os desafios da exploração. Ele relata ter encontrado passagens apertadas, formações rochosas e intrigantes e a companhia de seus amigos, sendo um deles o infame B, o parceiro constante na empreitada. No entanto, à medida que a história avança, o tom muda drasticamente. Dificuldades físicas como enchentes e passagens bloqueadas dão lugar a eventos sobrenaturais e fenômenos inexplicáveis. Nesse ponto, as coisas começam a piorar. Ted começa a ouvir coisas estranhas e ver vultos na sombra e sentir uma crescente sensação de estar sendo observado. A sanidade de Ted é gradualmente corroída pelo medo e pela incerteza, e os relatos em seu blog se tornam cada vez mais fragmentados e perturbadores. O clímax da história é atingido quando Ted e seus amigos encontram uma câmera subterrânea e se deparam com algo que os leva à beira da loucura. A partir deste ponto, a narrativa se torna ainda mais obscura e ambígua, deixando o leitor questionar a realidade dos eventos e mesmo a sanidade de Ted. A força da creepypasta de Ted the Caver reside em sua construção gradual de suspense e terror psicológico. A história explora temas como o medo do desconhecido, a claustrofobia, a fragilidade da psique humana e a natureza da verdade. A ambientação da escuridão e o isolamento da caverna e o impacto da água, criando uma atmosfera de opressão e desespero. Já o final da história, marcado por mistério e ambiguidade, deixa o leitor com a sensação de que nem tudo foi revelado. A pergunta sobre o que realmente aconteceu nas profundezas da caverna permanece sem resposta, alimentando a imaginação e o medo. Ted the Caver, ou melhor, Ted, o Caverna,
é uma creepypasta que transcende a mera história de terror. É uma reflexão sobre a natureza humana, a fragilidade da razão e os horrores que podem se esconder nas profundezas do nosso próprio interior, assim como nas entranhas escuras do mundo subterrâneo. É um mergulho nas trevas que assombra a internet e que continua a aterrorizar e fascinar os leitores até hoje. Candle Cove, uma viagem nostálgica e sombria. Candle Cove é uma das creepypastas mais aclamadas e aterrorizantes, conhecida por sua premissa única e perturbadora. A história se desenrola em fóruns online, onde os usuários discutem uma suposta série infantil de TV chamada Candle Cove, o que começa como uma simples conversa sobre nostalgia e lembranças de infância, rapidamente se transforma em algo muito mais sinistro. A premissa central da creepypasta é a experiência coletiva de um grupo de pessoas que, ao reminiscer sobre Candle Cove, percebe que suas memórias da série divergem drasticamente. Alguns se lembram de personagens bizarros como o pirata Horatio ou o boneco de dentes afiados, e de tramas bizarras e perturbadoras. Outros, no entanto, apenas se lembram de estática na tela. À medida que os participantes do fórum aprofundam suas memórias, descobrem que os episódios de Candle Cove eram compostos principalmente de imagens perturbadoras e cenas violentas. A atmosfera era caracterizada por uma sensação de pavor e melancolia, com diálogos indecifráveis e uma trilha sonora dissonante. As crianças que assistiam ao programa de alguma forma eram afetadas por ele de maneiras misteriosas, em alguns casos trágicas. A narrativa da creepypasta é contada através de postagens no fórum, que inclui descrições detalhadas dos episódios, desenhos grotescos e até mesmo tentativas de recriar cenas do programa. A atmosfera de mistério e incerteza é mantida ao longo da história, com os participantes tentando desvendar o significado por trás de Candle Cove e os eventos sombrios que a cercam. O mistério em torno da série e de seus efeitos sobre as crianças permanece sem resposta no final da história, deixando o leitor com uma sensação de desconforto e apreensão. A incerteza sobre o que realmente aconteceu com Candle Cove e aqueles que assistiram ao programa alimenta a imaginação e faz com que a história ressoe por muito tempo após a leitura. Candle Cove é uma creepypasta notável que combina nostalgia, horror psicológico e mistério de forma brilhante. É uma história que permanece na mente, nos fazendo questionar a natureza do tempo, da memória e dos pesadelos que podem se esconder nas sombras da nossa infância. E, acima de tudo, nos faz pensar duas vezes antes de apertar o botão do controle remoto. The No-End House, o labirinto do terror infindável. The No-End House, ou A Casa Sem Fim, é uma creepypasta que se destaca por sua abordagem inovadora do terror psicológico e pela sua capacidade de criar uma atmosfera de crescente ansiedade e desespero. A história, contada pelo ponto de vista de uma personagem, explora temas como trauma, perda e a busca por algo profundo e aterrorizante. A premissa central gira em torno de uma casa misteriosa que aparece em um lugar deserto, mais conhecida por seu nome sinistro, The No-End House. É famosa por ser o lar de uma experiência de terror extrema e crescente. A casa oferece um desafio: atravessar 9 cômodos, cada um mais perturbador do que o anterior. O primeiro cômodo pode parecer relativamente inofensivo, mas, à medida que a personagem avança pelos cômodos, a realidade se torna cada vez mais frágil. A casa começa a manipular as suas memórias, distorcendo o passado e apresentando figuras do seu passado de maneiras terríveis. A personagem se vê confrontada com suas perdas, seus arrependimentos e os seus medos mais profundos. Já o final da história é trágico e incerto. A personagem enfrenta uma escolha impossível e o desfecho deixa o leitor com uma sensação de desespero e a sensação de que o ciclo de terror e sofrimento pode ser verdadeiramente interminável. The No-End House é uma creepypasta inovadora e cativante que desafia as convenções do gênero.
É uma história sobre o abismo que se esconde dentro de nós, sobre a dor da perda e sobre a busca desesperada por algo que nos complete. É uma jornada emocionalmente intensa que permanece na mente, nos fazendo refletir sobre a natureza do medo, da dor e da busca incansável por um fim. Já jogou Fatal Frame? Se sim, então você conhece essa mansão. A mansão Rimuro, que foi usada neste jogo. Localizada nas montanhas Rimuro, próximo a Tóquio, a mansão é considerada um dos locais mais assombrados do Japão. E por quê? Bom, a partir disso, nós vamos começar do início. Sendo construído antes mesmo do período Edo, sendo originalmente da família Rimuro, o local foi palco de vários rituais shintoístas, como o mais conhecido sendo o ritual do estrangulamento. A família passou inúmeras gerações realizando esses atos a fim de manter os portões do inferno fechado e livrar o mundo das horríveis criaturas que abrigam lá. O método que a família usava era isolar uma bebê do mundo externo, a deixando pura para o ritual ser eficaz e garantir que não haja nenhum erro. Eles costumavam chamar a jovem que seria sacrificada como a donzela do santuário. Mas foi a partir de meados de 1900 em que uma garota que se tornaria a oferenda acabou tendo contato com o mundo exterior. Ela avista da janela um homem, onde acaba se apaixonando e influenciando na sua pureza. Mas foi quando o pai da garota descobriu o ocorrido. Em um ato de desespero, ele em uma noite pegou sua katana e assassinou sua família inteira. E por conta de que os portões iriam abrir e o ritual iria falhar, o homem temeu pelo que poderia acontecer com sua família, assim matando a todos e no fim, empunhando a espada contra ele próprio. Os jogos se passam 80 anos depois do ocorrido, especificamente em 1986, mas dizem que na vida real houve de fato uma mansão onde 7 pessoas foram assassinadas. A mansão era mais conhecida como a Mansão Rimikuro, e bom, pela falta de informação, a história foi desmentida e dada como falsa, mas muitos dizem que de fato a mansão existiu há muito tempo, mas pela falta de registro na época, os documentos podem ter se perdido ou a polícia poderia só ter deixado o caso isolado para não assustar os moradores, mas ninguém até hoje chegou a ver a tal mansão, e o lugar acabou se tornando uma lenda que pode muito bem ter inspirado Fatal Frame. E chegamos a mais um final. Vimos muitas creepypastas, um tanto quanto interessante e também sinistra. E se vocês gostam desse tema sobre creepypastas, comenta aí embaixo para mim ficar sabendo. E caso puderem, comentem sugestões que logo novos vídeos virão. Agora eu fico aqui e até um próximo vídeo.